Alô, guitarristas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Thiago. Aqui você aprende como destravar o seu estudo de improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema da live de hoje é como se expressar na guitarra sem pensar em escalas. Então vamos lá, gente. Eu vou usar uma música hoje como exemplo para a gente aplicar aqui nessa aula de hoje. A música que eu vou usar vai ser a música chamada Clube da Esquina 2. E essa música, ela, na verdade, ela tem outras partes, mas a parte que a gente vai trabalhar mais aqui para improvisação, que eu separei até uma base aqui com um backing track, vai ser Fá, a parte que é Fá com sétima maior, Dó com baixo em Mi, Ré menor, Dó com baixo em Mi. Só vai ficar isso aqui, né? Então, se a gente pensar que está em Dó maior, é quarto grau, primeiro grau com a terça no baixo, segundo grau e volta no primeiro grau com a terça no baixo. Só fica, ok? Só fica esses três acordes. Vou até colocar aqui o backing track um pouquinho para você ouvir. Hoje eu vou falar sobre 3 parâmetros que você precisa olhar se você quiser tocar com expressividade, se você quiser se expressar na guitarra, tocar com naturalidade, se expressar na guitarra sem pensar em escalas. Esses 3 parâmetros precisam estar, eles precisam estar no seu radar. Tá? E o primeiro parâmetro que a gente vai falar aqui hoje é o parâmetro ritmo. O que é isso especificamente? Bom, é você definir, a gente está falando aqui de improvisação, né, de solo, é você definir no teu solo ritmicamente o que você quer tocar. E isso é extremamente importante para você se expressar na guitarra sem pensar em escalas. Por quê que é importante? Para pensar numa coisa, uma frase bonita no tempo errado, ela soa feio. Não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou colocar esse backing track, eu vou tocar uma frase. Vamos lá. Vai ficar bom no Ré menor, ó. Olha que frase legal. A frase ficou. Sacou? Só que é aquela coisa, você pode pegar a frase. Você pode tocar a frase, mas só que se ela não tiver no tempo certo, se ela não tiver precisa ritmicamente, ela não soa com expressividade. Eu vou tocar ela agora no tempo. Agora, Quando ela tá precisa, você sente que ela encaixa, ela soa com expressividade. Agora eu vou tocar a mesma frase, ou seja, as mesmas notas com o tempo atrapalhado ou em outro lugar. Olha só o que acontece. A frase não tem mais o mesmo efeito. Tá vendo? Ela perde a graça. Então é isso que eu quero que você preste atenção, que é o seguinte. Tocar uma frase, a frase pode tocar a frase mais linda do mundo. Se ela não tiver precisa ritmicamente, ela soa feio.
Então você fala assim, Thiago, eu peco na rítmica, a minha parte rítmica não é boa. Então, isso é um condicionamento, isso não é saber. Isso é extremamente importante que você perceba e se dê conta disso já de uma vez, que bom, se o ritmo é um parâmetro extremamente importante para eu improvisar com expressividade, para eu me expressar na guitarra, ritmicamente, o efeito da frase ela vai soar bonito. Se eu fizer isso com um ritmo preciso e eu peco na rítmica, bom, então a minha expressividade vai sempre ficar aqui faltando, percebe? Eu sempre vou sentir que não consigo me expressar, porque o que eu toco soa feio. Então eu aprendo escalas novas, aí eu aprendo que uma digitação de uma escala por cima de um acorde, determinado acorde, e aí eu vejo, por exemplo, numa música que tem aquele acorde, eu tento colocar aquele acorde, mas aí na hora que eu vou tocar, ritmicamente não tá bom, e aí prejudica a parte estética, musical, artística. Ela não fica legal. Você soa que não ficou legal. Então, se o seu som não chegou nos seus ouvidos legal, você sente que você não está se expressando, entende? Então, valorizar essa parte rítmica é extremamente importante. Como é que você pode fazer isso? Bom, isso aqui é condicionamento. Não é uma aula que você aprende, bom, agora aprendi ritmo. Agora, da próxima vez que eu for tocar, o ritmo vai sair. Não vai. Isso é condicionamento. Isso treinar, é mais treino do que saber, entende? Na verdade, na música, tudo é mais treino do que saber. Só que, assim, isso precisa ser... Você precisa se dar conta disso. Por quê? Porque a gente aprendeu na escola que a gente tem que acumular coisas, saber coisas, cada vez mais coisas, né? Só que, na verdade, não. No que diz respeito a improvisar sem pensar em escalas, você, na verdade, precisa... Você precisa treinar, você precisa ser capaz de executar aquilo. E não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira que você vai conseguir. Você vai precisar fazer disso seu estilo de vida, né? Você vai precisar colocar esses elementos que eu trago aqui para você no seu estudo diário de música para que você consiga desenvolver isso. Entendeu? Daqui a um tempo, porque não resolve imediatamente. E assim, por exemplo, quando a gente vê um vídeo, por exemplo, no YouTube falando sobre uma determinada coisa, né? Aí você aprende aquela informação e você já sabe aquilo agora. Bom, que legal. Então a informação ela chega para você conscientemente. E aí a gente fica com a sensação de que tudo é assim, mas na verdade não. Tudo que diz respeito a hábito precisa ser criado com a repetição. E a música é isso. É igual andar de bicicleta, né? Você fala, é óbvio mostrar pro cara como que é andar de bicicleta. Ah, não, você pega a bicicleta, você pedala aqui, aí aqui tem o freio. Bom, beleza, já entendi. Tá bom, então agora sobe na bicicleta. O cara sobe e cai, né? Aí, pô, mas eu já entendi como é para fazer. Só que você ainda não, seu cérebro ainda não tá pronto. Aquilo ainda é uma experiência nova para você, né? Tem uma analogia muito interessante que é o seguinte: imagina uma situação que o cara tá num ringue de boxe. Só que aí você está com o seu adversário. E aí só que você não tem experiência nenhuma. Nunca lutou. Então quando o cara faz isso para te golpear, aquilo é uma experiência totalmente nova para o seu cérebro. Então o que vai acontecer? Você vai ser golpeado. Por quê? Porque não existe nenhuma memória para prever aquela situação e você esquivar. Você não vai fazer, você vai ser golpeado. E aí o que vai acontecer depois de ser golpeado na próxima vez? Que você já tem a experiência. Você vai ser golpeado de novo. Por quê? Porque ainda você precisa acostumar com o tempo. Então você precisa treinar para ser capaz de executar aquilo. A mesma coisa acontece com o ritmo. E o ritmo está diretamente relacionado, gente, à expressividade. A sua expressividade sem ritmo não tem como. Por quê? Porque a gente está falando de arte. Entende? Então, de cara, a gente tem que desassociar a escala com improvisação. Improvisar não é ter uma tabela que você cumpre. Ah, a música tem um acorde alterado, então escala alterada aqui. Agora a música tem um acorde meio de minuto. Qual a escala do meio de minuto? Me dá uma frase para o meio de minuto. Eu quero aprender frases para o meio de minuto. Quando você pensa isso, você vai só se frustrando e a sua expressividade não vem. Por quê? Porque se você acumula
coleciona frases sobre determinados acordes ou progressões e tenta usar elas, somente esse é o treino que você faz e acha que isso vai te levar a improvisar sem pensar em escalas, ou acha que acumular escalas vai te levar a improvisar, você vai se frustrar. Por quê? Porque você está esquecendo de outros parâmetros. Entende? Então tem mais peças nesse quebra-cabeças para fazer a coisa funcionar. E o ritmo é uma dessas peças. É extremamente importante. Me diz aí nos comentários, que você já estudava assim? Você pratica pensando no ritmo ou você associa somente às escalas quando se trata de improvisação? E se você falar assim, Thiago, pô, eu não pensava nisso, eu pensava mais nas escalas, ou pensava mais nas notas, ou na frase, o que eu faço nesse acorde? Se você pensava assim, deixa aí que eu quero saber também. Por quê? Se você pensava assim, é extremamente importante que você comece a olhar para esses outros parâmetros. Sacou? Então vamos lá. Segundo parâmetro, linguagem. Aí a gente vai entrar agora num campo que é muito amplo. E o que é a linguagem? A linguagem específica do estilo que você quer tocar. É como andar nas notas, como combinar as notas. Porque a maneira como você combina as notas define a linguagem. Obviamente não é só a maneira como você combina, porque vai ter também aqui o ritmo, vai ter outros elementos, mas a linguagem está diretamente conectada com as notas que você toca, com a escolha das notas, com as combinações que você faz. E por que isso é importante? Para você tocar com expressão, para você se expressar na guitarra sem pensar em escalas. Porque a linguagem ela é uma adaptação neuromuscular. Se você hoje, por exemplo, está condicionado a tocar escalas, adivinha o que sua mão vai fazer na hora que você for improvisar? Ela vai tocar escalas, por mais que você não queira. Por quê? Porque a gente não é o nosso solo não é o resultado daquilo que a gente sabe, é o resultado daquilo que a gente treina. Então, se você sabe superposição de arpejo, sabe modos gregos, sabe quais são a relação escala-acorde, você sabe qual é a escala alterada, você sabe qual é o intervalo da escala do lídio bemol 7, mas você sente que essa escala não sai na sua mão na hora que você vai tocar, você sente que você sabe isso na teoria, mas você não consegue trazer essa teoria para a prática? Com certeza absoluta é porque você sabe isso, mas você pratica outra coisa. Você pratica escalas. E se você pratica escalas, você é o resultado daquilo que você pratica na improvisação. Entende? Inclusive isso é uma grande... Aqui a gente abre uma possibilidade, eu vou abrir parênteses para falar sobre uma coisa que acontece. Que é o quê? Quando você pensa, cara, será que eu consigo... Quando você de repente, por exemplo, você quer improvisar, você quer, às vezes até se tornar um aluno do DNA da improvisação, mas você fica pensando, cara, será que eu consigo? Tudo bem, eu vi já pessoas conseguindo e tal, mas será que eu consigo? Esse seu pensamento sobre será que eu consigo? Ele vem também da experiência motora que você tem em relação à linguagem no instrumento. Por quê? Os nossos neurônios, nosso cérebro, ele é repleto de neurônios. E os nossos neurônios, eles fazem conexões o tempo todo. E esses neurônios fazendo conexões o tempo todo, eles são responsáveis por tudo que a gente faz. Por exemplo, tocar guitarra. A sua habilidade na guitarra hoje, a sua linguagem, seu nível de linguagem na guitarra hoje, diz respeito às combinações, às conexões neurais que você fez até hoje. E quando você pratica escalas na sequência, quantas maneiras tem de você tocar a escala na sequência? Uma só. E aí, você acaba ficando repetitivo. E aí, se você pratica assim, na hora que você vai solar, o teu som não é do jeito que você quer, você não consegue se expressar na guitarra, e você sente que você fica preso nos shapes, tocando escalas, adivinha qual vai ser o seu pensamento a respeito disso? Que você não consegue, óbvio. Agora, à medida em que você for mudando os seus treinos,
e fazendo uma readaptação neuromuscular é ensinar literalmente seus dedos o que eles têm que fazer, novos caminhos. O seu pensamento sobre se eu consigo ou não também muda junto, entende? Então, se hoje você pensa que você não consegue, é sinal de que você não tem esses caminhos na tua mão, de linguagem, essas frases na sua mão. Sua mão não quer fazer isso na hora que toca. Ou seja, isso não está internalizado para você o suficiente para sair na hora do seu improviso. E aí acaba que sai só aquilo que está internalizado. E o que está internalizado é o quê? Escala na sequência. Então fica aquele improviso, sobe e desce escala o tempo todo. Você fica pensando demais para tocar, por quê? Você fica tentando lembrar das coisas que você aprendeu, de acorde, de superposição de arpejo, não sei o quê, e aí te falta criatividade. A escala na sequência não se treina para improvisar, é só a exposição dela. Agora, você deve treinar ela aleatoriamente. Isso te ajuda, inclusive, a visualizar quando muda de acorde, de um acorde para o outro. E eu vou te dar aqui agora alguns elementos de linguagem que estão no DNA da improvisação. E que elementos são esses? As matrizes, que é um fundamento do DNA da improvisação. Os alunos do DNA, eles não treinam só as matrizes, eles treinam também como visualizar a matriz em relação ao acorde. E isso faz você visualizar a troca dos acordes com mais facilidade. Faz você criar camadas no braço da guitarra, níveis, como se fosse profundidade, notas mais importantes. E à medida em que muda de tom, reconfigura também a maneira como você olha. Por isso que eu estou dizendo que é um treino, é uma adaptação. Até a sua visualização muda no instrumento quando você treina isso. Teve um aluno do DNA da improvisação que falou o seguinte, ele falou literalmente com essas palavras: agora, qualquer frase que eu vejo escrita ou que eu ouço, eu consigo entender e pegar. E ele ainda falou assim, eu não conseguia ver as matrizes nos caras tocando jazz. Não conseguia, nem mesmo vendo os vídeos dos caras, eu não conseguia entender. Então, quer dizer, percebe que as matrizes, elas são elementos que fazem parte da construção da linguagem, que estão acontecendo na sua frente o tempo todo e você não está percebendo. Olha só, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu vou tocar um pouquinho. Por exemplo, aqui, eu fiz, isso aqui, isso aqui é uma matriz. É extremamente importante você entender e visualizar isso aqui, Percebe que eu tô em Fá maior e eu quero chegar nessa nota que é Fá, Eu não chego nela de graça, eu vou fazer um negócio chamado apogiatura dupla, que resulta na matriz 1.2. Repara que aqui eu tenho uma outra nota do acorde Fá, que é o Dó, mas eu chego nela com esse movimento. Agora, o que você não pode é confundir confundir as coisas. Por exemplo, você achar que então eu vou, sempre que eu quero chegar numa nota, eu vou pensar em fazer isso. Não, você não pensa. Você treina a sua mão para que depois isso aconteça naturalmente para você. Porque improvisar pensando é a maior doideira que você vai fazer. Você vai se frustrar, sim. Você não pensa para improvisar. É claro que, de certa maneira, você está pensando, mas num nível subconsciente. Você não está buscando racionalmente pensar nas palavras, né? Da mesma forma que eu não estou aqui pensando nas palavras para falar para vocês. E se você for parar para pensar, for mais a fundo, você vai perceber que até quando a gente fala, né, se a gente comparar a música, a linguagem musical com a linguagem falada o português, você vai perceber que tem estruturas
fixas que você usa, que a gente pode dizer que seriam matrizes. Por exemplo, se eu falar assim para você, por incrível que... Você já sabe qual é o final. Mas como é que você sabe? Você entrou na minha mente? Eu tenho certeza que você pensou em pareça. Por incrível que pareça. Né? Agora, como é que você sabe disso? Você vai dizer para mim, Tiago, é óbvio. Todo mundo sabe que é por incrível que pareça. Tá bom, então fala para um cara gringo que está aprendendo português agora para ele completar a frase. Ele provavelmente não vai saber. Entende? Porque isso não faz parte ainda do processo mental dele. Agora, você já entende que esses processos, essas frases, essas combinações de palavras, elas são estruturas da língua. Entende? E da mesma maneira, tem estruturas da língua da improvisação. E essas estruturas são as matrizes. Então, eu posso te dar aqui agora mais alguns exemplos. Por exemplo, ó... No Fá, vai entrar agora, ó. Ó. Por exemplo, entrou o Fá, eu fiz. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para você enxergar melhor tudo. Ó. Entrou o Fá. Nem lembro se foi exatamente isso. Vou definir isso. Então, se você reparar, eu estou vendo o Fá aqui e aqui está a matriz. Ó. Aqui já entrou o Dó com baixo em Mi, né? E aí eu já estou vendo isso tudo aqui, ó. Estou vendo. Quando eu venho para cá, eu já estou vendo esse outro Dó aqui. Já estou vendo esse outro aqui. É quando vem para Ré menor. E voltei pro Dó. Então, perceba que você conseguir improvisar sem pensar em escalas, visualizar a troca dos acordes é um condicionamento que você cria com treinos. Agora, quais são esses treinos? Definitivamente não é o treino que você faz hoje. Não é subir e descer escala. Não é praticar mais as escalas. Não é saber mais coisas. Entende? É ser profundo na base. É trazer coisas para o seu mundo interior. É construir música interna. É você ouvir isso internamente. Isso vai construir a música na sua cabeça. E você vai conseguir andar e construir essas frases na sua cabeça, baseado nessa experiência de tocar essas matrizes e tocar os treinos, os exercícios para internalizar essas matrizes, para não mais você só tocar uma frase, porque se eu te mostro a frase, você repete ela. Mas como que eu trago isso para o meu mundo interior? Você precisa fazer treinos para isso fazer parte do seu jeito de tocar. E vai fatalmente fazer parte do seu jeito de tocar. Inclusive, quando você faz isso, você vai ouvir depois os caras tocando e você ouve elas. Vai falar, pô, mas eu conheço esse solo há 20 anos, como é que eu não prestava atenção nisso? Estava ali o tempo todo. É porque você não estava prestando atenção. Então agora você está azeitando o seu ouvido para perceber as matrizes que estavam lá o tempo todo. E que todo mundo vai usar. Percebe? Vamos voltar para cá. E vamos pro último parâmetro de hoje, dessa aula de hoje. E esse último parâmetro que eu quero falar é o parâmetro da intensidade. Nossa, como isso aqui é importante quando se trata de expressão, de se expressar na guitarra. Isso é muito importante. E o que é intensidade? Olha, quando você... o som tem 4 propriedades. Né? Deixa eu ver aqui se está pegando direito. Isso. O som tem 4 propriedades, gente. Essas propriedades são altura, duração, intensidade e timbre. O que é altura? A altura é... A gente até confunde, né? A gente fala assim, no popular, a gente fala assim, baixa essa guitarra aí, ó. O guitarrista. Né? O guitarrista toca mais sempre com volume alto. Né?
Eu acho que eu sou um guitarrista diferente, que eu toco, os caras falam para aumentar, aumenta mais, que eu toco baixo. Eu falo, não, tá forte, toca. Isso, você tocar a altura não diz respeito ao volume, ela diz respeito à nota. Essa nota aqui, ela tem uma frequência, né? Por exemplo, se eu pegar aqui esse Lá aqui, corda solta, ele tem a frequência que é diferente dessa frequência, que é diferente dessa frequência. Essa frequência aqui é 440, né? Que a gente afina em 440 Hz. Essa frequência aqui é 220. Então você percebe que essa frequência está muito mais alta do que essa. Então a altura é isso. A altura é se a nota é mais aguda ou mais grave. Duração é o tempo, né? É o ritmo. Ou então... E tem a intensidade e o timbre. A intensidade é o que a gente vai falar agora. Que a intensidade é exatamente essa dinâmica de se eu estou tocando mais forte, se eu estou tocando mais fraco ou se eu estou tocando mais forte. E a intensidade, ela é a fonte da expressividade para você improvisar. Agora, é importante também dizer o que não é intensidade, o que não é esse parâmetro, né? O que não é usar esse parâmetro para expressividade. É o quê? É você tocar tudo linear, tudo com força. Quando você aperta muito a palheta, você tende a tocar tudo. Isso vem também um pouco, tem que tomar cuidado, gente, porque isso vem muito também do vício de tocar sempre com distorção. Tem que saber que a distorção, ela não é essencial para a sua música. Ela é um recurso a mais que você tem. Agora, se você só toca no talo o tempo todo, você está treinando a sua mão um movimento muscular que vai ser repetido, tá? Dizem que se a gente coloca uma caneca aqui, se você filmar o lugar onde você trabalha de manhã e você colocar, você levar uma caneca de café à boca 19 vezes, provavelmente no outro dia você vai levar a caneca à boca 19 vezes também. Olha que louco. Por quê? Porque a gente o ser humano é um ser de hábitos. Ele repete muito, a gente repete muito e a gente existe um negócio chamado memória muscular. Pela repetição, a gente repete aquilo sem nem perceber. Então, se você só toca apertando a palheta, saiba que você está ensinando todo santo dia sua mão a tocar de um jeito feio, de um jeito que não vai soar do jeito que você quer. Sacou? Então, é importante você fazer o quê? Você segura a palheta com mais flexibilidade e saiba que você, apertando a palheta e soltando a palheta, você tem meio que um volume na tua mão. Então, ó, eu vou tocar ela agora com menos força. Então, eu vou ferir a corda e eu consigo controlar o volume. E se eu apertar, eu consigo ter mais volume. Eu consigo ter esse controle. Eu consigo fazer uma frase que começa forte e termina fraco. Então, ter esse controle na sua mão é extremamente importante. Treinar isso, entende? Por quê? Você pode fazer a frase mais linda do mundo. Se ela estiver no limite da intensidade, ela não soa bonita, ela vai soar tudo estalado. Entende? E por que trabalhar isso é extremamente importante para você ter expressividade? Porque se você for, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente fala, a gente não fala assim igual um robô, tudo igual. A gente faz variações. Então é importante que você tenha esse controle de dinâmica na sua mão. Senão fica igual a mulher do Google, sabe? Falando tudo igual, perfeito, mas não tem expressividade. Então, para você improvisar com expressividade, você precisa ter claro esse parâmetro na sua cabeça e você precisa treinar, porque você pode ter entendido isso, mas se você passou anos treinando, tocando o mais forte possível, agora você vai ter que se recondicionar. E agora? Agora você já internalizou isso. Agora você precisa se recondicionar a tocar de outra maneira. E vai ser
vai ter que ter treino para você mudar isso. Caso contrário, você vai tocar no limite. Porque se você só toca forte e você quer fazer um crescendo, não tem como, porque não tem mais para onde crescer. Então, se você toca guitarra elétrica, você tem o recurso de aumentar o volume no amplificador. Você diminui a intensidade na tua mão e aumenta o volume no amplificador. E com isso você tem mais chance de aumentar o volume na tua mão. Percebe? Para você conseguir se expressar na guitarra e improvisar sem pensar em escala, isso aqui é fundamental. Porque a expressividade está nessa nuance. Teve um aluno do DNA da improvisação que estava assim. Ele manda o vídeo, eu olho, eu falo, cara, tá tudo legal. Você está fazendo o treino certo, mas você percebeu que o seu toque está forte? Ele falou, eu tenho percebido isso. Eu falei, então, agora você vai ter que se recondicionar, porque uma coisa é você perceber, outra coisa é você conseguir executar isso. Isso é extremamente importante, você tocar fazendo essas variações. Olha, por exemplo, eu vou tocar tudo forte. Perde tudo, porque está tudo no limite. Agora, se eu tenho essa flexibilidade aqui, eu consigo fazer. Aqui, ó. Se toca uma nota mais forte que a outra, ó. Percebe? Isso muda totalmente a frase. Ó, até a própria frase aqui, a matriz que eu ensinei, ó. Ó. Essa nota aqui, ela quase não aparece, percebe, ó? Agora, se eu tocar. Percebe que é diferente? Ó. Coloquei todo mundo no limite. Agora. Ó. É claro que eu estou exagerando aqui, mas é porque eu quero chamar a atenção para você a diferença de você tocar com essa variação de intensidade. E você precisa treinar isso para depois não pensar nisso. Não dá para ficar pensando, essa eu vou tocar um pouquinho mais baixo, a próxima um pouquinho mais forte. Não, você tem que treinar para isso depois virar o seu natural, o seu jeito natural de tocar. E agora, para fechar essa aula de hoje, eu quero te dizer o seguinte, gente. Ó, tocar com expressividade, se expressar na música é o que você quer, de verdade. Eu sei que é o que você quer. É você improvisar sem pensar em escalas. Mas antes de você pensar que improvisação não dá para você, saiba que existe um caminho para você improvisar sem pensar em escalas. Eu estou te mostrando esse caminho aqui. Você precisa fazer uma adaptação neuromuscular. É uma coisa biológica que você vai treinar e você vai mudar a sua maneira de tocar. Isso vai mudar o seu pensamento. Agora, pensa numa coisa aqui comigo. Você acredita que daqui a 10 anos você vai estar com a guitarra na mão? Você acredita que daqui a 10 anos você ainda vai estar com esse desejo de tocar guitarra? Ou você já vai ter botado fogo em tudo? Pronto, não quero mais saber disso, vendeu tudo, acabou com tudo. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos você ainda vai estar com a guitarra. E aí, cabe a você escolher se eu não vou conseguir me livrar da música, a música é mais forte que você, é mais forte que eu, mais forte que tudo. Entende? Ela te pegou quando você era adolescente, quando você era criança, ou quando você era bem mais jovem. E ela te encheu de esperança, até às vezes de viver de música, e você, por conta dos pais, da família, desistiu, não seguiu nesse caminho. Hoje você pode até se arrepender disso, mas eu te digo de uma coisa, você pode se arrepender de não ter vivido de música, de não ter seguido a carreira na música, mas definitivamente uma coisa você não pode mudar na sua vida: a música, ela te pegou, ela te escolheu, você vai amar tocar guitarra até o fim.
A guitarra vai com você até o fim. Tinha um amigo meu que dizia assim, esse contrabaixo ainda vai me enterrar. E foi o que aconteceu. A música vai com a gente até o fim. Não tem jeito. Se você tem mais de 35 anos, 30, 35, 40, se você está nessa faixa, esquece. Pare de lutar contra isso e comece a decida passar os próximos anos da sua vida crescendo. Sempre crescendo, sempre na música. Por quê? Porque daqui a 10 anos você vai estar com a sua guitarra, com o seu violão, com a sua música aí, e você vai poder. Hoje você tem a chance de mudar isso, começar a escrever uma história diferente para daqui a 10 anos você se orgulhar de ter decidido mudar isso hoje. Ou você pode ignorar tudo isso e continuar a vida. Mas o fato é que daqui a 10 anos vai chegar, quer você queira ou não, e talvez daqui a 10 anos você esteja no mesmo lugar, repetindo as mesmas frases, insatisfeito com a sua sonoridade, triste, desmotivado. Mas saiba que existe um caminho para você mudar isso. Eu estou aqui para te mostrar esse caminho. Você é capaz. Basta você decidir seguir nesse caminho. Ok? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente.